Olá, turma! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui comigo para mais uma aula. E eu sou a professora Marilane Moraes e te convido a participar bastante nessa aula de hoje, que é de língua portuguesa. Tudo bem? Bom, o nosso assunto da aula de hoje já foi estudado em aulas anteriores, então eu acredito que a maioria de vocês estarão lembrados. E aí, será que eu vou estar certa? Então, eu quero pedir a tua participação em cada momento da nossa aula. Isso vai garantir a você um aprendizado ainda maior, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a variedade de texto que temos no nosso dia a dia. Você já parou para pensar quantos textos você se depara ao longo do seu dia? Você encontra textos no supermercado, na igreja, no simples passeio que você resolve dar pela cidade, não é mesmo? E são muitos textos, não é verdade? E se eu te perguntasse qual a finalidade de cada um deles, você saberia me dizer? Quando falamos sobre diversos tipos de textos, temos que ter em mente que cada um deles expressa, comunica, informa, isso mesmo. Nós, durante a nossa vida, nós usamos a letra, a linguagem, a escrita para infinitas coisas. Nós usamos a linguagem para nos comunicar, nós usamos a linguagem para expressar, para ensinar algo para alguém, não é mesmo? Mas, então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre vários textos, perceber a finalidade, a função deles em diversos contextos sociais, tudo bem? Então, eu quero te convidar agora para ir junto comigo lá no nosso cartaz e ver e estudar e ler um pouquinho o nosso primeiro texto da aula de hoje. Posso contar com a tua participação? Então, vem comigo e leia atentamente aí de casa, tudo bem? Vamos lá! Quantas pintas tem uma joaninha? Há cerca de 4.500 espécies de joaninha e a quantidade de pintinhas depende da espécie. A joaninha de 7 pontos da Europa pode ter de 1 a 7 manchas pretas no fundo vermelho em cada asinha. As joaninhas possuem um corpo meio esférico, cabeça pequena, 6 patinhas e 2 asinhas. Suas 2 anteninhas servem para sentir o cheiro e o gosto. Elas se alimentam de pequenos insetos, como as moscas da fruta. Olhem só, vocês acabaram de ver o texto que nós lemos fala de um bichinho tão pequeno, não é mesmo? Que bichinho é esse, vocês lembram? E esse texto ele vai falar sobre a joaninha, não é verdade? Mas você conseguiu compreender como esse bichinho, esse pequeno inseto, ele nos traz tantas informações e a partir de que nós conseguimos saber essas informações? Isso mesmo, a partir da leitura desse texto. Então, se eu te perguntasse qual seria a função desse texto que nós acabamos de ler juntos, você saberia me dizer? Isso mesmo, crianças, esse texto ele tem a função de informar. E quantas informações nós conseguimos descobrir através dessa leitura, não é verdade? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso cartaz e vamos identificar algumas dessas informações e outra, quero saber se você aí de casa já sabia essas informações acerca da joaninha. Você conhecia essas informações? Não está conseguindo lembrar? Calma! Vamos voltar no texto e vamos sublinhar cada informação importante que esse texto nos trouxe, tudo bem? Então vamos lá juntos. Olha só, primeira informação que nós temos aqui é que existe cerca de 4.500 espécies de joaninha. Essa é a primeira informação que nós temos do nosso texto. A próxima informação é que a quantidade de pintinhas, certo? A quantidade de pintinhas, ela vai depender da espécie. Então, o que isso quer dizer? Que as joaninhas, elas vão ter a quantidade de pintinhas variadas, vai depender da espécie. E no nosso texto, ele nos trouxe a informação de uma espécie em específico. Você lembra que espécie é essa? Muito bem, vamos lá no cartaz, então, grifar. Ele está falando aqui sobre a espécie da joaninha de 7 pontos, certo? E ela é de onde? Ela é uma joaninha lá da Europa, muito frequente, certo? A presença desse bichinho na Europa. E quantas pintinhas será que essa joaninha de 7 pontos tem? O texto nos dá essa informação e isso ele nos dá sim, então vamos lá grifar. Fala que ela pode ter de 1
as 7 manchas pretas, certo? Muito bem. O texto também nos fala sobre como é o corpo da Joaninha. Você lembra disso? Como que é o corpo dela? É um corpo, vamos lá? Ele é um corpo meio esférico, possui uma cabeça pequena, possui 6 patinhas, 2 asinhas e também 2 anteninhas. Mas o texto nos fala que essas anteninhas elas servem para algo específico. Qual é a informação que o texto nos dá a respeito das antenas das joaninhas? Vocês lembram? Elas servem para quê? O texto nos mostra isso? Mostra se ele nos entrega esta informação, não é mesmo? Então vamos lá. Elas servem para sentir o cheiro, sentir o cheiro e o gosto. E também fala sobre a alimentação. As joaninhas se alimentam de pequenos insetos. Certo, turma? Então, esse texto que nós acabamos de ler juntos é um texto informativo. Muito bem. Então, olha como é interessante. Foi difícil encontrar essas informações? Foi difícil perceber que era um texto informativo? Não, porque a partir da leitura, à medida que fomos lendo, né, linha por linha, nós conseguimos adquirir o conhecimento de diversas informações que talvez nem conhecíamos, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade a esse assunto, mas agora eu quero te convidar a ler um outro texto. Certo? Eu quero que você preste atenção, tente perceber o que esse texto nos diz sobre qual assunto, quem são os personagens, tudo bem? Vamos lá então à próxima leitura? Então vem comigo. A Coruja e a Águia. A coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares os borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Moral da história, para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Fábulas de Monteiro Lobato. E aí, turminha, gostaram dessa história? Bem divertida, não é mesmo? Conseguimos encontrar aqui a presença de personagens. E esses personagens, eles são o quê? Vocês sabem me dizer? Muito bem, eles são animais. Esse texto que nós acabamos de ler juntos é uma fábula. E nós já estudamos sobre esse gênero, sobre as fábulas, em aulas anteriores de língua portuguesa. Vocês conseguem lembrar? E uma das características que encontramos nas fábulas são o quê? A presença de animais com atitudes, com ações humanas, como é o caso dessa história, a coruja e a águia, elas estão o quê? Conversando. Muito bem. Então vamos lá. Esse texto que nós acabamos de ler é uma fábula. E qual será a função desse texto? Você sabe me dizer qual seria a função desse texto? O que é que ele tenta nos passar? Muito bem, quando falamos das fábulas, esse texto ele tem a função de nos trazer
um ensinamento, uma função moralizante tem esse texto. Mas onde nós poderíamos encontrar essa função moralizante? Você sabe me dizer? E aí, qual é o seu palpite? É no primeiro parágrafo, é na fala de algum personagem, onde nós conseguimos encontrar e perceber essa função moralizante? Muito bem, vamos lá no texto, deixa eu mostrar para você para conferir se você conseguiu acertar aí de casa. Olhem só, nós encontramos essa função, essa lição moralizante aqui, ó, descrita na moral da história. E qual é mesmo a moral dessa história? Vamos ler novamente juntos, vamos lá? Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Crianças, o que essa moral quer nos dizer? O que você compreende a partir da leitura da moral da história? Aqui está dizendo, é como o amor de mãe, não é mesmo? Por mais feio que o filho pareça para o outro, para o de fora, para ela, para a mãe, sempre será o mais lindo, o mais perfeito, não é mesmo? E foi o que aconteceu na nossa história. As aves estavam conversando para que houvesse uma paz entre elas. Lembram disso? Isso mesmo, elas estavam em um acordo de paz, para que ninguém comesse os filhotes uma da outra. Mas o que aconteceu? A coruja fez o retrato para a águia de como seriam seus filhotes, que eles seriam lindos, belos, cheios de graça, e que quando elas vissem, né, essa formosura toda, jamais encontrada em nenhum outro filhote de outras aves, certamente seriam os seus filhotes. E assim a águia já saberia e não iria comê-los, não é verdade? Mas o que aconteceu? A história fala que um dia a águia sai à caça e ela encontra um ninho com filhotes ali e ela dá uma característica, né? Ela chama eles de quê? Ela encontrou um ninho com alguns monstrenguinhos, certo? E aí ela logo pensou, não, esses não podem ser os filhotes da coruja, porque ela disse que os seus filhos eram belos, cheios de graça, alegres. Não poderiam ser esses monstrenguinhos e acabou comendo. A coruja chega, vai, né, atrás dela para tomar satisfação, quando entra então aqui a nossa lição. Então, o que essa história ela tem a nos ensinar? Que não importa o que o outro pense, o de casa, o pai, a mãe, sempre vai ver as melhores qualidades e características dos seus filhos, não é mesmo? Então é isso, turminha. Na aula de hoje nós conseguimos perceber dois textos diferentes. Um veio aqui nos informar, nos dar novas informações, e outro veio nos passar uma lição de moral, um ensinamento para a nossa vida. E a nossa aula está chegando ao fim. Eu agradeço porque você ficou comigo ligadinho até aqui e continue estudando, acessando a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!